Imagine que você hoje acordou extremamente feliz e que está indo para o seu trabalho ou para a sua atividade cotidiana. E quando você chega nesses lugares, já percebe um clima um tanto estranho. O que você acha que pode estar acontecendo? Você abre a sua rede social e ali tem uma notícia altamente impactante. Impactante na sua vida e na vida dos demais. Você sabe o que é isso? Você sabe como isso chama? Isso se chama uma transição involuntária. Uma transição involuntária é caracterizada por uma notícia que chega até você de alto impacto, ou só na sua vida, ou na sua vida e na vida dos demais, e que muda rapidamente, velozmente, em fração de segundos, a sua existência. Para ficar mais claro, eu vou fazer o paralelo entre uma transição involuntária e uma transição voluntária. A transição involuntária, como eu expliquei no exemplo, é algo de grande impacto na sua vida, que você não tem controle. Quer um exemplo? Um vulcão em algum lugar do mundo que entra em erupção sem aviso prévio e que algumas pessoas estão lá ou estão presas, ou que você tem até um voo marcado para essa cidade, como aconteceu há pouco tempo com algumas pessoas, e de repente tudo é coberto de cinzas. E isso tem um impacto emocional e muitas vezes tem inclusive um impacto prático, objetivo, real na sua vida, como neste caso, se você tivesse realmente uma viagem marcada a este lugar. Já uma transição voluntária, ela é aquela que eu posso me programar, eu posso pensar sobre ela, eu posso criar um impacto que eu desejo na minha vida através dela. Por exemplo, uma mudança de emprego, uma mudança de cargo, um hábito de vida que eu quero alterar, por exemplo, ficar menos na rede social, não agora, que agora você precisa me acompanhar até o final do vídeo, combinado? Veja, uma transição voluntária, diferente da involuntária, eu me preparo, eu penso em como ela será, quais são as consequências e uso um poder de antecipação. E agora eu quero toda a tua atenção para a gente falar da transição involuntária. Aquela que me pega completamente de surpresa. Em muitos casos, a transição involuntária, ou talvez a mais comum, seja um luto. É algo que acontece na vida de todos nós e que nos pega completamente desprevenidos. Aí você pode me dizer, sim, mas tem mortes que são esperadas. Uma pessoa que está muito tempo doente. Sim, mas na hora da notícia, naquele minuto, naquele momento, naquela fração, é um impacto. E algo se desestrutura dentro de você. E é nesta hora que o que nos auxilia a lidar com uma notícia de luto, uma notícia de transição involuntária impactante, é o quanto você possui de maturidade emocional e espiritual. Nesta hora, o que te alicerça é uma vida que a gente chama de vida bem vivida. Aquela onde eu sou capaz de retirar de qualquer acontecimento um aprendizado. No momento de um impacto, de um luto, eu preciso absorver. E se neste momento eu não me dou pelo menos 5 minutos para receber essa notícia, abraçá-la e conversar com essa morte que bateu na minha porta, o meu processo de desestruturação será mais forte, mais potente e mais demorado. Uma das grandes questões das transições involuntárias é que eu não tiro um tempo de recolhimento para conversar com a minha própria dor.
e perguntar para ela: o que você está me contando sobre mim, sobre a vida que se foi, sobre a história compartilhada, sobre toda uma trajetória de vida. Rapidamente, eu confundo dor com desespero, entro no desespero, e esse é o grande perigo da transição involuntária, é mergulhar no desespero e não conseguir ter a maturidade emocional e espiritual suficiente para lidar com o fato ocorrido. Eu me lembrei de uma história muito bonita. Existia uma aldeia, e nessa aldeia existia uma mãe com uma criança no colo. E a criança estava muito, muito, muito doente, praticamente à beira da morte. E ela foi até o mestre espiritual deste lugar e perguntou para o mestre: o que eu posso fazer? Ou melhor, salve meu filho. Eu sei que você tem esta condição de salvar o meu filho. O mestre olhou nos olhos dela e disse: vá em todas as casas da aldeia e bata em cada casa. E se uma delas não tiver uma história de luto, eu salvo seu filho. E ela passou o dia percorrendo todas as casas. E ao chegar no fim do dia, com o sol abaixando e com o filho em seus braços, ela olha nos olhos do mestre e diz: eu compreendo. Todo lugar tem uma história de luto. Todo lugar se finda uma vida. E não há nada que se possa fazer agora sobre o meu filho. E o mestre diz: o que está acima de nós está acima de nós. Uma transição involuntária está acima de nós. É o que chamamos muitas vezes de um cruzamento de destino. Ela ocorre. E quanto mais eu tiver a capacidade de absorvê-la, reverenciar o que ela significa, saber o que ela está acionando no meu passado que me causa tanta dor, e saber fazer uma liberação de carga emocional, mais rápido eu consigo incluir esta morte na minha vida e continuar a minha trajetória. Então veja, qual é o momento dessa transição ser absorvida e eu conseguir deixá-la ir embora. O momento é sempre, sempre que aquilo não te trouxer mais alegria. No caso da morte em si, né, dessa mais palpável que a gente conhece, nós vamos ter que deixar ir de qualquer forma. Mas no seu coração fica a alegria, fica o que foi bom dessa história, fica o que foi positivo. E também o que não foi tão bom assim, também deve ser incluído, para que as histórias sejam reais. Uma transição involuntária te chama para o essencial, te chama para o real, te chama para aquilo que é importante naquele momento. Isso é mais fácil de perceber no macro, quando um grande acontecimento impacta uma vida ou muitas vidas. Por exemplo, São Paulo teve recentemente uma ponte interditada, que impactou na vida de muitos habitantes. Então você acorda de manhã, pelo menos foi o meu caso, eu liguei a televisão e tinha uma ponte bloqueada. O que acontece em primeiro lugar? Eu me coloco no lugar, poderia ser comigo. E aí já desencadeio todo um processo de imaginação, de medo, de caos. Como é que será? O que acontecerá agora? Qual o caminho? Como é que eu vou fazer para chegar em algum lugar? E vejo somente caos na minha frente. E neste momento eu crio, da transição involuntária, eu crio caos. E eu te pergunto, para quê? Para que entrar em toda essa energia de uma transição involuntária? Eu assisto aquilo, me envolvo, deixo a rede social me invadir com força,
tumultuo todos os meus pensamentos, fico com toda a carga emocional e energética e objetivamente eu não faço nada com isso. Numa transição macro, involuntária, quantas vezes nós compreendemos o momento de parar aquilo e fazer algo objetivo com aquela informação? Ah, tá bom, Silvia, mas eu não posso ir lá e consertar a ponte de São Paulo. Ah, eu não posso ir combater o terrorismo. Não? Tem certeza? Qual é a pequena ação na sua vida que você pode fazer para isso? Talvez não seja realmente ir lá e concretar a ponte. Mas será que você faz algo como simplesmente não jogar um papel no chão? Algo que pode ser utilizado para uma melhora do todo? Aquele mestre não tinha o que fazer sobre o filho daquela mulher, mas ele podia sentar, como acaba a história, abraçá-la e abraçar a criança e esperar que a partida se finalizasse. Quantas vezes nós temos a capacidade de apenas ficar com o que acontece? Ficar com aquilo em silêncio, absorver, sem desespero, sem questionar Deus ou inferno. Apenas o que me cabe. Me cabe aqui e agora na Terra. Você quer alcançar esse estágio? Tem uma coisa para te contar. A vida é mais simples do que você imagina. Dê um start para ser assim. Coloque no seu dia não ser reativo. A cada transição, a cada acontecimento, a cada notícia impactante, faça um combinado com você de parar, absorver 5 minutos e depois tomar a atitude cabível. Eu não estou nem pedindo para que você aceite que aquela transição involuntária bateu à sua porta. Eu estou pedindo 5 minutos de silêncio para que, no mínimo, você honre o que aconteceu. A honra faz milagre. Confie em mim. Bem-vindo ao nosso canal, é uma delícia te ter aqui. Comente, compartilhe, fale comigo, me conte se esse conteúdo foi útil a você, se ele muda o teu dia, causa um impacto positivo na tua vida. Que é assim que esse canal vai crescer e é assim que eu posso contribuir com a sua existência.